Oi pessoal, aqui é a Pri, do Estante Amarela, e hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram as minhas 8 leituras do mês de agosto. Comecei o mês de agosto lendo um romance, porque eu tava com muita saudade de ler alguma coisa da Julia Quinn, então eu li Simplesmente o Paraíso, que é o primeiro livro daquele box que eu mostrei pra vocês já no canal. Aqui a gente tem a história da violinista desse quarteto, que é a Honória. A Honória tem um irmão mais velho, o Daniel, que vai aparecer no segundo volume dele. E a Honória é muito cativante. Ela é muito engraçada. O irmão mais velho dela se envolveu numa briga por jogo e tá retirado do país. Então o irmão mais velho dela deixou pro Marcos, o melhor amigo dele, a tarefa de cuidar da Honória e não permitir que ela realizasse um casamento que não fosse adequado, porque naquela época, então, né, os casamentos tinham que ser muito bem planejados e tudo isso. Acontece que a Honória tá louca pra casar. Ela tá com muita vontade de casar e ela percebe que o Marcos está sempre envolvido nessa questão do casamento dela, mas ela não sabe que foi o Daniel, o irmão dela, que deixou essa missão pro Marcos. Acontece que a Honória começa a armar algumas armadilhas para que ela conheça um bom rapaz e que ela possa casar. O que ela não espera é que o Marcos esteja observando ela, porque ele cuida dela, e o Marcos acaba caindo nessa armadilha e acaba ficando muito doente, acaba ficando machucado. E a Honória, como se sente muito culpada por isso, resolve cuidar dele. E aí, né, gente, o Julia Quinn escreve de forma fantástica, a gente vê esse amor nascendo e crescendo, e eu não quero contar o fim do livro pra vocês, mas com certeza ganhou meu coração. Eu já comecei a ler o livro do Daniel, que é Uma Noite Como Essa, então mês que vem eu venho contar pra vocês a continuação dessa história. Como eu já tava nesse clima de romance, eu comecei a ler Para Todos os Garotos que Já Amei. E eu me apaixonei por esse livro, eu me apaixonei pela Lara Jane. A Lara Jane, toda vez que ela deixa de gostar de um menino, ela escreve uma carta de término, mas ela não envia essa carta. Ela guarda essa carta numa caixa de chapéu que a mãe dela deu pra ela, então ela deixa lá. É como se ela tivesse realmente falado tudo que ela queria falar, expressado todos os sentimentos dela e ok, relacionamento acabado. O que ela não esperava é que essas cartas fossem enviadas para os seus destinatários. E aí a gente ela se mete na maior confusão. Ela vive com o pai dela e mais duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E é essa irmã mais velha que organiza tudo, porque elas perderam a mãe dela quando elas eram muito novas. Então a irmã mais velha tem toda essa responsabilidade. A irmã mais velha dela vai morar fora do país por causa da universidade, então a Lara Jane tem toda essa responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar da irmã mais nova e resolver todo esse conflito que aconteceu porque essas cartas foram enviadas. Ela resolve engatar um relacionamento de mentira para dar uma acalmada no bafafá, mas ela acaba percebendo que esse relacionamento talvez nem seja tão de mentira assim. É lindo, gente, é apaixonante, é uma leitura gostosa, muito rápida, então fica a minha dica também. No mês de agosto também, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ler um livro que estava encalhado na minha estante. Porque não adianta ficar comprando livro novo e não ler o que a gente já tem na estante. Então eu falei, não, um livro que está encalhado na estante eu vou ler. Comecei a ler então Toda a Luz que Não Podemos Ver. Eu sempre ficava meio assim de ler esse livro porque ele é um pouco mais grossinho. E as letras são bem pequenininhos, então eu sabia que ia ser uma leitura mais demorada. Mas eu estou muito feliz por ter lido esse livro porque ele é simplesmente maravilhoso. Porque é muito diferente do que a gente costuma ler. Toda a Luz que Não Podemos Ver traz a história da Marie, que é cega, ela tem aproximadamente 15 anos, ela mora com o pai. O pai dela é chaveiro de um museu e ele constrói para ela uma maquete da cidade para que ela possa se localizar quando ela sair de casa. A relação deles é muito bacana, ela mesmo com essa deficiência, ela consegue ter uma vida praticamente normal. E, aliado a essa história, temos o Werner, que mora na Alemanha. O Werner mora num orfanato
junto com a irmã e outras crianças. E o que a história desses dois personagens tem em comum é a Segunda Guerra Mundial. É encantadora essa leitura, gente. Eu demorei um pouquinho para ler porque ele realmente é um pouquinho mais extenso, mas faz a gente enxergar como é viver durante uma guerra. O Werner, ele desenvolve uma habilidade muito grande em consertar rádios, e a gente sabe que naquela época o rádio era uma forma de comunicação muito usada, então ele é convocado para ajudar o exército da Alemanha a achar rádios clandestinos e ir lá e destruir com esses rádios. Então ele começa a trabalhar para o exército da Alemanha, o que ele não queria, e enquanto isso a Marie está fugindo com o pai para que possam sobreviver à guerra. É encantador. O final da história é muito real, não é nada romantizado, não é nada que a gente espere, é um final feliz e acontece assim, não, é um final real. Mas vale muito a pena ler. Me fez refletir sobre muitas coisas, porque mesmo eles com todas essas dificuldades buscavam sempre estar vivendo da melhor forma possível. Então essa minha dica também foi uma das minhas melhores leituras do mês de agosto. Leiam também e me contem o que vocês acharam. Como toda luz que não podemos ver me deixou um pouquinho pensativa, um pouquinho reflexiva, depois eu precisava de uma leitura um pouquinho mais fácil, então eu li Lick, que é fantástico, gente. Eu já falei um pouquinho pra vocês desse livro lá no vídeo das comprinhas da Amazon. Em Lick a gente tem a história do David, que é o guitarrista de uma banda de rock, e da Evelyn. Eles acabam se conhecendo em Las Vegas. A Evelyn tá totalmente embriagada e quando ela acorda ela tá casada com esse guitarrista e o mundo dela dá uma reviravolta. Mas é linda a história, a gente vê como eles mesmo sendo esse relacionamento que começou de uma forma tão louca, como eles acabam se apaixonando um pelo outro e como eles acabam buscando formas para que esse relacionamento dê certo. Eu também decidi ler um livro um pouquinho diferente do que eu sou acostumada, que é A Inesperada Herança do Inspetor Chopra. O Chopra é um inspetor, ele mora na Índia, e esse livro é muito legal porque você acaba conhecendo um pouquinho sobre a cultura de lá também, então é muito legal você ler e ficar imaginando, conhecendo um pouquinho mais esse lugar através da história. O Chopra tem que se aposentar porque ele tá com um problema bem sério de saúde, mas no dia que ele vai se aposentar, um rapaz pobre é assassinado e as autoridades não dão muita bola para esse caso, e a mãe desse rapaz diz que sempre é assim. Como eles são pobres, ninguém dá bola pro que acontece. E aquilo mexe com ele e ele não quer deixar assim. Ele quer resolver esse caso também, mesmo não podendo, porque ele já tá afastado. Aliado a essa história, ele recebe uma herança que é um bebê elefante muito fofinho, que dá vontade de apertar ele, de tão legal que ele é na história, de que ele cativa a gente. Foi uma leitura muito rápida, porque é muito legal ler. Então fica a dica para quem quer conhecer também um pouquinho mais sobre a cultura da Índia, os rituais de lá. É uma história muito legal. No mês de agosto eu li também O Menino que Desenhava Monstros. Eu não vou falar muito pra vocês sobre esse livro porque vai ter uma resenha exclusiva para ele aqui no canal, porque foi um livro muito legal, muito instigante e que fugiu assim do padrão de leitura que eu costumo ter. Então acompanhem a resenha desse livro aqui no canal porque vale muito a pena. Eu já falei pra vocês também que todo mês eu leio A Garota do Calendário, que é a história da Mia, que precisa pagar uma dívida muito grande que o pai dela deixou. E esse livro eu acho que foi o melhor que eu li da Mia até agora. O cliente que contratou ela nesse mês, contratou ela porque ele tinha uma irmã desaparecida que tem o mesmo nome que ela e nasceu no mesmo dia que a Mia. Ela vai pra casa desse cliente sem saber na realidade qual é o objetivo dele com isso. E a gente tem muita surpresa nesse livro, tem muita revelação e ele acaba de um jeito que eu já tô muito ansiosa para ler o do mês de setembro, porque me deixou muito curiosa. Então quem tá com vontade de ler, começa lá o de janeiro e vem vindo até agosto, que com certeza vocês não vão se arrepender, tá muito legal a história dela. Pra fechar esse vídeo com chave de ouro, eu quero compartilhar uma leitura muito legal que eu fiz também, que é o Ide, Ensinai a Todos. No ano de 2017, a gente comemora 500 anos da Reforma Luterana e eu ganhei esse livro da escola onde eu trabalho. Eu realizei a leitura durante o mês de agosto. É muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a vida do grande reformador Martinho Lutero. Aqui ele traz toda a história da educação e o quanto ele colaborou que a educação
fosse um direito de todos. Então, assim, foi muito legal essa leitura. No começo ela é um pouquinho maçante porque ela traz toda a história da educação no mundo, então assim, parece que a leitura não desenvolve, mas depois ali da introdução ela é fantástica. Eu, como educadora, gostei muito de realizar a leitura desse livro, porque dá um ânimo. Dá pra ver que Lutero, mesmo naquela época com tantas dificuldades, ele deu a cara pra bater e ele conseguiu muitas transformações no âmbito escolar, no âmbito educacional. A gente se sente motivado a também fazer a diferença e a também querer que as coisas mudem. Valeu muito a pena essa leitura, é um livro bem fininho, mas ele traz muita informação histórica, então assim, a gente para a leitura um pouquinho para ir pesquisar outras coisas. Fechei meu mês com chave de ouro com esse livro. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O mês de agosto é um mês um pouquinho mais longo, então eu consegui ler muita coisa. As minhas leituras foram muito especiais também. Não teve nenhum livro que eu não gostei ou que eu gostei mais ou menos. Todos eles foram muito legais. Me contem nos comentários quais foram as leituras do mês de agosto de vocês, que eu tô bem curiosa para saber. Lembra de se inscrever no canal, deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito na divulgação para que o canal possa crescer e que para mais pessoas possam conhecer o Estante Amarela. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.